Beleza, então, pessoal. Na última aula, na nossa primeira aula, né, eu expliquei brevemente para vocês o que era um projeto, né, e principalmente quais eram as principais etapas de um projeto. E aí a gente começou com a abertura do projeto, né, e a tarefa de vocês para essa semana foi desenvolver o termo de abertura de projeto. Porém, pessoal, várias pessoas, vários grupos, né, me mandaram mensagens apresentando algumas dúvidas. Então, antes da gente dar prosseguimento no assunto do nosso projeto, a aula de hoje vai ser reservada para a gente esclarecer essas dúvidas e depois para vocês efetuarem correções no termo de abertura de projeto de vocês, tá bom? Então, a principal dúvida surgiu porque, na verdade, né, inclusive deve ter sido foi uma falha minha, eu acabei não explicando para vocês o que era um artigo científico, né? Então eu percebi que muita gente não entendeu exatamente o que é um artigo, para que serve, qual que é a função, e isso implicou numa dificuldade um pouquinho maior em relação a como desenvolver justificativos, objetivos gerais e o objetivo geral e os objetivos específicos. Então, só lembrando, né, que a proposta de trabalho da nossa unidade curricular, né, o projeto que vocês precisam me entregar lá no final dessa unidade curricular é um artigo científico. Então, vocês precisam desenvolver um artigo e nesse artigo vocês vão tratar de temas de inovação, de novas tecnologias que são aplicadas à área automotiva, beleza? Além disso, vocês precisarão apresentar o artigo de vocês e defender ele para uma banca, né? Que é composta ali por professores e que vão avaliar se o trabalho de vocês está aprovado, tem condições de ser aprovado ou não. Então, na última aula, ficou como tarefa que vocês definissem o, o tema do artigo, né? Inclusive, na aula mesmo, eu sugeri diversos temas, que vocês se reunissem em grupos de até 4 integrantes, poderia ser de um, de dois, de três, no máximo 4 pessoas, e aí elaborar o termo de abertura de projeto que vocês deveriam me entregar no dia de hoje. Beleza? Eu recebi alguns termos de abertura de projeto, mas ainda não consegui dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada daqui a pouquinho depois da aula e vou retornar para vocês, tá bom? Porém, pessoal, como eu expliquei, surgiram várias dúvidas em relação a como definir o tema para o artigo, como elaborar os objetivos do meu termo de abertura de projeto, né? O que eu queria necessariamente pesquisar em relação ao meu artigo, mas no que eu consegui perceber, a maioria das dúvidas elas convergiam para o não entendimento do que é um artigo científico. Então, por isso que na aula de hoje eu decidi, né, eu planejei explicar para vocês o que é um artigo científico, para que ele serve, do que ele é composto, e principalmente eu vou mostrar exemplos de alguns artigos científicos e principalmente de lugares na internet em que vocês podem consultar artigos científicos. Bom, vamos começar falando, né, sobre o que é um artigo científico. Afinal de contas, o projeto de vocês é entregar lá no final da unidade curricular um artigo científico. Então, a primeira coisa, né, que a gente precisa saber é o que é um artigo científico. Então, de acordo com a norma
6022 da ABNT, um artigo científico é classificado como uma publicação com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados em diversas áreas do conhecimento. Em outras palavras, né, o artigo é uma publicação que mostra de forma sistematizada. Então vejam bem, o artigo, pessoal, ele não é um trabalho que a gente faz aleatoriamente, ele precisa ser apresentado sempre de forma sistematizada. E isso implica que a gente precisa ter metodologia científica para trabalhar com o artigo, tá bom? Sobre o que é metodologia científica, como executar a pesquisa e etc., eu vou explicar para vocês numa próxima aula. A gente vai ter uma próxima aula dedicada a falar sobre isso. Mas é importante, desde já, a gente começar a separar o que é um trabalho convencional que a gente faz para a escola do que é um artigo científico. Então, o artigo científico ele precisa ter método de pesquisa, ele precisa ser apresentado de acordo com normas, ele precisa ser apresentado de maneira sistematizada, beleza? E o que, que a gente vai fazer no artigo? A gente vai mostrar o resultado de uma pesquisa, né? Então, vejam, hoje, vamos pegar o exemplo do contexto que está acontecendo no Brasil, né, que é no Brasil e no mundo, né, que é o da pandemia de coronavírus. Então, volta e meia a gente está ouvindo as pessoas falarem: ah, o fulano de tal descobriu, a universidade tal descobriu a cura para o Covid, o laboratório tal está pesquisando uma vacina para o Covid. Então, esses cientistas, eles vão fazendo pesquisas, né? Nesse caso, pesquisando a cura ou a vacina para o Covid, e depois que eles atingem determinados resultados, eles precisam apresentar isso para a comunidade, eles precisam publicar isso, eles precisam de alguma forma demonstrar quais foram os resultados que eles obtiveram. Então, tudo isso é feito através de um artigo científico. Ou seja, pessoal, o artigo ele serve para demonstrar o resultado de uma pesquisa científica, beleza? Sempre lembrar que pesquisa científica não necessariamente que a gente precisa descobrir a cura para o coronavírus ou reinventar a roda, tá? A gente pode fazer uma pesquisa usando o método científico, que é o caso do que vocês vão fazer. Vocês vão pesquisar, fazer um levantamento bibliográfico, tá bom? Que é pesquisar sobre um assunto, como que funciona o componente, quais são as principais novidades, enfim. Não necessariamente a gente vai fazer uma pesquisa de campo, e assim por diante, porque existem vários tipos de pesquisa científica. Muito bem. Então, a pesquisa, o artigo científico, no meio acadêmico, ele é considerado uma fonte importantíssima que contribui com a disseminação e democratização do conhecimento. Isso aqui, pessoal, é super importante porque vamos tomar como exemplo novamente a pandemia que a gente está vivendo, né? Então vamos supor que um grupo de cientistas, né, a gente tem uma pandemia que é global, que afeta o mundo todo, que afeta o Brasil, o Paraná e Ponta Grossa, inclusive está nos afetando por esse motivo que a gente está tendo essa aula aqui online, né? Por isso que a gente não pode ter aula presencial. Então vamos pensar que um grupo de cientistas lá de Maringá, da Universidade de Maringá, hipoteticamente falando, lógico, né, está pesquisando um remédio para o coronavírus. E aí eles descobrem que remédio é esse, né? Descobrem lá qual que é a cura para o coronavírus. Eles não podem guardar, do ponto de vista ético, essa informação com eles. Eles precisam disseminar a informação, eles precisam democratizar, eles precisam tornar aquela informação acessível para que mais pessoas possam ter acesso a ela. Como que eles vão fazer isso? Publicando um artigo científico. Beleza, pessoal?
Então, eu dei o exemplo aqui do Covid, mas se a gente for puxar para a área automotiva, o tempo todo existem pesquisadores, cientistas, né, pesquisando inovações na área científica. Por exemplo, se a gente pegar a questão do uso de combustíveis alternativos, né, o diesel S10, S20, S10, S500, S20, S50, que existem hoje em dia não no mercado para você comprar, é, mas para pesquisa é muito utilizado. Então, eles estão, por exemplo, pesquisando a diminuição da emissão de poluentes em motores diesel com o diesel S10. Então, os cientistas estão lá funcionando o motor, fazendo estudo, mudando o tipo de diesel, pesquisando, analisando, e de repente eles concluem lá uma informação importante, eles chegam a uma informação importante. Como que eles publicam, como que eles tornam público isso? Através de um artigo científico, tá bom? Bom, existem outras, além dessas pesquisas aí que trazem inovações para a área científica, né, para a área acadêmica, existem pesquisas que a gente diz que são levantamentos bibliográficos, beleza? Que é o caso do artigo que vocês vão fazer nessa unidade curricular. O que significa um levantamento bibliográfico? Um levantamento bibliográfico ou uma pesquisa bibliográfica, ela vai ocorrer fazendo pesquisas em outras publicações, em pesquisas que já foram publicadas. Por exemplo, eu quero explicar lá como que funciona a rede CAN automotivo. Tá? Então já existe uma série de materiais, de conteúdos, de livros, de artigos, de trabalhos publicados sobre rede CAN aplicados na área automotiva. Eu não vou precisar começar a minha pesquisa do zero. Eu não vou precisar fazer uma pesquisa de campo. Eu vou estudar esse material, eu vou coletar esse material, eu vou reunir informações para depois organizar e publicar. Tá? Então, esse é o tipo de artigo que vocês vão apresentar nessa unidade curricular. Vocês vão levantar a bibliografia que é publicada sobre aquele assunto e vocês vão apresentar um artigo científico falando sobre o assunto que vocês escolheram, sobre o tema que vocês escolheram. Uma outra definição aqui sobre artigo científico é que o objetivo fundamental do artigo é divulgar o resultado de investigações ou estudos realizados em uma determinada área, que é o nosso caso, né? A gente vai estar fazendo estudos na área automotiva e vai desenvolver, então, um texto para publicar essas conclusões, para demonstrar essas conclusões que a gente chegou, né? Esse estudo que a gente fez. Ele deve ser um texto sucinto e relativamente breve. Então, um artigo científico, via de regra, pessoal, depois eu passo bem certinho a definição para vocês, mas ele vai ter aí em torno de 20, 25 páginas aproximadamente. Na verdade, a definição do tamanho do artigo, ela não é nem baseada no número de páginas, ela é baseada na quantidade de caracteres. Se não me falha a memória, eu confirmo isso com vocês depois, ou para vocês depois, um artigo ele pode ter no máximo 40.000 caracteres. Mas isso a gente vai sistematizar, vou explicar bem certinho para vocês, de acordo com a norma da BNT. Ou seja, pessoal, vocês não vão precisar fazer um trabalho de 200 páginas. Mas o conteúdo do trabalho, ele precisa ter método, ele precisa ter aprofundamento científico, tá bom? Não é só chegar lá e copiar do Google e colar no trabalho e dizer que aquilo é um artigo científico. Então, a gente vai fazer um trabalho que é mais enxuto, que ele não é um trabalho muito extenso, porém, ele vai seguir um método, ele vai seguir critérios, ele vai seguir normas
para que a gente possa elaborar. Porque ele precisa informar o leitor sobre a dúvida investigada. Então, a dúvida investigada, pessoal, basicamente vai ter relação com o objetivo geral de vocês. Tá? Por exemplo, eu quero pesquisar o impacto dos veículos elétricos na emissão de poluentes no Brasil. Então, qual que é a minha dúvida? Né? Qual é o impacto da utilização de veículos elétricos para a emissão de poluentes no Brasil? O meu artigo, ele precisa explicar, ele precisa, lá no final do artigo, lá nas minhas considerações finais, ele precisa explicar, ter esclarecido para o leitor qual que foi essa dúvida, qual que foi a pesquisa que eu desenvolvi, né? Da onde que surgiu a minha dúvida. Eu também vou mencionar o referencial teórico durante todo o trabalho. Lembrem-se, pessoal, que vocês não estão produzindo conhecimento do zero. Vocês vão levantar o que outras pessoas, vocês vão pesquisar o que outros pesquisadores já publicaram sobre esse assunto na área, beleza? E vão organizar isso em forma de um artigo. Então, o referencial teórico de vocês, esse referencial teórico, ele é basicamente os autores, os livros, os artigos, as matérias em revistas que vocês vão utilizar para embasar o artigo de vocês. A metodologia que vai ser empregada, no nosso caso, a gente vai trabalhar com revisão de literatura, com levantamento bibliográfico, então é essa metodologia que a gente vai empregar, mas isso, como eu disse, eu vou explicar para vocês mais à frente. E principalmente os resultados que eu alcancei na minha pesquisa. Então, tomando como exemplo aqui o que eu disse antes, né? Eu quero saber se o uso de veículos elétricos diminui a poluição do ar no Brasil. Eu vou fazer a minha pesquisa, né? Vou ver o que os autores estão publicando, e lá no final do meu trabalho, eu preciso saber dizer se realmente o uso de veículos elétricos diminui a poluição no Brasil ou não. Por enquanto, no Brasil, o uso de veículos elétricos não está diminuindo a poluição. Percebam, pessoal, que para chegar nos resultados, eu precisei consultar o referencial teórico. Beleza? Então, é isso aqui que vai me permitir chegar ao resultado final do meu artigo. Também é importante inserir no artigo as principais dificuldades encontradas durante o processo de investigação ou na análise da questão. Isso quer dizer o quê? Que, por exemplo, existem assuntos, existem temas que vocês vão trabalhar que, vocês vão encontrar um monte de material. Vão encontrar bastante artigo, muito livro publicado, enfim, vão encontrar, vai ter material pra caramba, vai ter referencial bibliográfico para dar e vender. Contudo, existem assuntos, existem temas que vocês vão escolher que tem muito pouco material publicado. Isso pode ser considerado uma dificuldade. Então, lá nas considerações finais, é um item que, por exemplo, vocês podem inserir. Ó, ainda falta muita publicação em relação a esse tema. Né? Precisa ser aprofundado pelos pesquisadores da área. Pessoal, até aqui está claro para todos? Todo mundo entendeu que é um artigo científico? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta para fazer? Se tiverem, por favor, liguem o áudio aí e podem efetuar a pergunta. Eu vou pedir para vocês fazerem a pergunta por áudio, porque no chat, pessoal, se eu for ficar intercalando entre o chat e a apresentação, acaba ficando um pouquinho confuso. Então, se tiverem alguma pergunta, podem abrir o áudio aí e fazer a pergunta.
Vou dar um tempinho para vocês formularem. Sem dúvidas, então, pessoal, podemos dar continuidade aqui. Bom, eu vou entender que o silêncio significa que a gente pode dar continuidade, então. Muito bem, então, pessoal. Quais são as partes de um artigo? Aqui é o artigo científico. Quando a gente começar a dar uma olhada em modelos de artigo, vocês vão perceber que existem um pouco de variação em relação à estrutura básica de um artigo. Essa aqui é a estrutura que eu vou cobrar de vocês. Então, o artigo de vocês precisa ter essa estrutura que eu vou explicar para vocês a partir de agora. Ele vai começar com o título, vai ter um resumo, uma introdução, o corpo do texto ou desenvolvimento, a conclusão e as considerações finais, e por último a gente vai ter as referências. Então eu vou mandar para vocês, daqui a pouquinho, no grupo do WhatsApp nosso e também no e-mail da turma, um modelo de artigo. Muito bem, pessoal. Então, eu preparei esse material aqui e vou mandar para vocês depois, tá? Mas, de forma geral, aqui tem todas as partes do artigo, beleza? E o que vai ter em cada parte. Por enquanto, vocês não precisam se preocupar, em começar a formular isso aqui, tá? Por enquanto, vocês precisam se preocupar só com a TAP, que é o termo de abertura de projeto. Durante as aulas, eu vou explicando para vocês cada uma dessas partes aqui, e aí, no final, a gente vai ter o artigo pronto e vocês vão perceber que tudo isso está preenchido. Mas eu gostaria de apresentar para vocês, então, a estrutura básica de um artigo. O artigo ele começa sempre com o título. Então, o que a gente tem no título? O título ele vai fornecer exatamente o conteúdo do trabalho. Então, ele precisa ser atrativo, fornecer indicações da contribuição que o trabalho tem para a área. Deixa eu aumentar só um pouquinho o tamanho da letra. Aí, acho que agora ficou melhor, né? Bom, então o título deve ser atrativo, ele deve fornecer uma indicação em relação à contribuição que esse trabalho está trazendo para a área, assim como uma problemática e uma presunção de solução. Se tudo isso for possível de colocar no texto, tá? No título. Então,
coloquei aqui um exemplo, né? Qual que é do que trata meu artigo, né? Qual que é o título do meu artigo? Análise do desgaste, dos tipos de desgaste de embreagem de carros 1.0. Então, esse é o estudo que eu fiz, né? Esse é o título do meu artigo. Só que, pessoal, o título a gente só vai ter condição de colocar quando o artigo estiver pronto, quando todo o resto tiver sido concluído. Então, a gente tem mais ou menos uma ideia em relação a qual vai ser o tema do nosso artigo. Porém, o título a gente vai ser a última coisa que a gente vai colocar. Digamos que seja a cerejinha do bolo. Depois vem o resumo. Para que serve o resumo, pessoal? O resumo vocês vão fazer depois que vocês terminarem o texto, né? E vocês vão resumir todo o conteúdo do artigo em um texto que deve conter entre 200 e 300 palavras. Então, aqui a gente vai colocar os nossos objetivos, né? A gente vai colocar lá, esse artigo tem como objetivo compreender quais são os principais desgastes de embreagem num carro 1.0. Para concluir, para atender esse objetivo, fizemos o levantamento bibliográfico e encontramos que os principais desgastes, índice, os principais tipos de desgaste de embreagem são esse. Ou seja, é um breve resumo do que a gente tem no texto, tá? Por que tem que ter um resumo no artigo? Vejam bem, pessoal, embora seja sucinto, né? O artigo, ele tem 20 e poucas páginas. Então, a pessoa, quando ela vai olhar para o artigo de vocês, ela, antes de ler o artigo inteiro, ela vai ler o resumo. Se o que tem no resumo for interessante para ela, ela continua a leitura do texto. Se ela achar que não é bem aquilo que ela está procurando, ela nem vai perder tempo lendo o texto. Depois vem a introdução, né? Que tem como objetivo situar o leitor no contexto do tema pesquisado, né? Então, na verdade, a introdução a gente pode, de forma bem básica, assim, bem grosso modo mesmo, dizer que ela é uma expansão do resumo, ou que o resumo é o resumo da introdução. Então, na introdução, a gente vai colocar os nossos objetivos, as justificativas, um pouquinho da conclusão, a gente vai situar o contexto do trabalho para o leitor. Vejam, a introdução ela é maior que o resumo. Ela não tem um limite de caracteres, mas ela também não pode ocupar 5, 6 páginas de um trabalho de 20 páginas, ok? Depois vem o corpo do texto, né, que a gente pode chamar também de desenvolvimento, que é onde eu vou colocar todo o conteúdo daquilo que eu pesquisei. Tá? Então, aqui que eu vou explicar, falando sobre, se a gente estiver fazendo um artigo falando sobre o desgaste de embreagem, eu vou colocar os principais tipos de embreagem, quais são os desgastes, por que aqueles desgastes acontecem. Aqui eu vou colocar imagens, eu vou colocar o que os autores estão falando sobre o assunto, eu vou demonstrar, dentro do corpo do texto, eu preciso colocar todo aquele conteúdo que vai me levar a atingir o meu objetivo geral. Então, essa aqui, com certeza, é a parte mais extensa do trabalho, tá? Aqui eu posso inserir tabelas, posso colocar imagens, enfim, posso colocar gráficos, eu posso usar de inúmeros mecanismos para atingir o meu objetivo geral, tá? Então, esse aqui vai ser o desenvolvimento. Isso aqui vai ser o conteúdo, o teor da pesquisa que vocês vão realizar. Depois que eu expus tudo aquilo que eu pesquisei, eu preciso colocar quais são as considerações, o que eu concluí, então, né, qual foi o resultado da minha pesquisa. O resultado, pessoal, não necessariamente vai ser aquilo que a gente pensou que seria lá no começo.
É para isso que a gente faz uma pesquisa científica, para ver se aquilo que a gente está pesquisando, ele realmente condiz com a realidade ou não. Então, de repente, aquilo que eu coloco lá no começo como uma justificativa, não se apresenta necessariamente como uma justificativa no final. Isso não quer dizer que o meu trabalho não está bem feito, porque nem sempre o resultado de uma pesquisa é aquilo que a gente quer. Vou pegar de novo aqui o exemplo da pandemia da Covid-19. Quantas pesquisas, né, estão sendo feitas nas universidades por aí para procurar a cura do coronavírus? Inúmeras, né? Um exemplo aí que foi bastante discutido é a cloroquina. Então, todo mundo estava querendo que a cloroquina ajudasse aí no combate ao coronavírus. Então, o que os cientistas fizeram? Eles foram pesquisar, eles foram analisar cientificamente os resultados da cloroquina no combate ao Covid-19. Qual que foi o resultado? O resultado não foi aquilo que eles esperavam no começo. Concluiu-se, então, que ela não era eficiente no combate ao coronavírus. Então, vejam que no começo eles pensaram que podia ser e no final concluíram que não era. Então, de repente, pessoal, vocês chegam lá no final do artigo de vocês e vocês vão perceber que o resultado, né, a pesquisa de vocês apresentou um resultado diferente daquilo que vocês imaginavam no começo, tá bom? Isso não significa que o trabalho de vocês não está bem feito, que a pesquisa não foi bem feita. Significa que você está expondo um resultado que é sim relevante. Vamos pegar o exemplo da cloroquina de novo. Por que é relevante descobrir que a cloroquina não é eficiente ao combate ao coronavírus? Porque a partir daí um monte de pessoas uma série de pessoas, os médicos, eles vão poder receitar outro remédio que não seja cloroquina e que seja realmente eficiente. Para o meio acadêmico, serve também para mostrar para os outros cientistas que aquele remédio não cura o coronavírus, né? Da mesma forma, o resultado de vocês pode ser indicativo para que outros pesquisadores se aprofundem naquele tema, pesquisem mais, busquem outras alternativas e assim por diante. Então, isso é importante de vocês saberem para a gente não ficar frustrado no final da nossa da nossa pesquisa, tá? A pesquisa ela pode trazer resultados que são positivos ou que são negativos, mas o negativo não é no sentido de ser ruim, é no sentido de que aquela minha tese inicial, aquele pensamento que eu tinha lá no começo do meu artigo, ele não se comprovou, tá? E isso é uma coisa boa muitas vezes. Por último, pessoal, a gente vai colocar as referências bibliográficas. O que são as referências bibliográficas? Eles são os autores, eles são as pessoas que escreveram as publicações que a gente consultou, aquelas pessoas que escreveram os livros que a gente consultou, os artigos, os trabalhos, enfim, que a gente consultou. Para isso aqui, para as referências, a gente precisa seguir sempre a norma da BNT, que é a NBR 6023. A gente vai fazer também uma aula só para essa norma aqui, então fiquem tranquilos quanto a isso. Mas de antemão, eu queria já pedir para vocês que todos os livros, todos os trabalhos, todos os artigos que vocês consultarem, já anotem, já deixem guardadinhos aí, salve em PDF, tira a foto da capa do livro, da contracapa, anota o nome do autor. É importante que vocês façam isso para que depois a gente saiba de onde vocês tiraram as informações, tá? Porque depois, no final, a gente precisa colocar, ó, pessoal, afinal de contas, esse conhecimento que você vai colocar no artigo, não foi você mesmo que tirou do nada, você pesquisou outros autores que falam sobre aquele tema. E aqui você vai dizer quais foram esses autores que você consultou. Então,
Bom, pessoal, esse aqui é um modelo básico de artigo, beleza? Um modelo básico de artigo que pode variar, como eu já expliquei para vocês, mas que pode variar, como eu já expliquei para vocês, mas que no artigo que vocês precisam escrever para mim, é esse o conteúdo que eu espero que tenha. Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Deu para entender a estrutura básica de um artigo? Ok, novamente eu vou entender que o silêncio significa que vocês não têm nenhuma dúvida. Porém, pessoal, como eu sempre disse, né, na outra aula eu já disse também, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem fazer lá no WhatsApp, tá? Eu sei que aqui às vezes a gente fica com vergonha de falar, de perguntar, não tem problema nenhum. Pode me perguntar no WhatsApp. Se for preciso, a gente faz uma chamada individual. Enfim, eu estou aqui para ajudar vocês. Então, se vocês não perguntarem, eu vou achar que está tudo bem, que está tudo certo, que está tudo tranquilo. Então, façam perguntas, questionem, tirem as dúvidas. Esse é o momento para isso. Muito bem. Então, como não temos nenhuma dúvida, eu vou mostrar aqui para vocês, então, alguns modelos de artigos científicos. Então, vamos começar por esse aqui, ó. Primeiro artigo científico. Então, qual que é o título do artigo? Sistema de tração elétrica flexível baseado em veículos trolebus para alimentação com rede CC ou CA. Vejam que é um artigo bem específico, né? Para o leitor médio, que é o nosso caso aqui, eu não faço a menor ideia do que seja um veículo trólebus, né? Mas eu posso, de repente, tentar ler o artigo para ver do que se trata. Então, aqui são os autores, depois vocês vão colocar o nominho de vocês lá, bem bonitinho. Esse aqui é o abstract. Como esse artigo... O que é o abstract, pessoal? O abstract é o resumo em inglês, desculpa. O abstract é o resumo em inglês. Por que que nesse caso aqui tem um resumo em inglês? Porque a revista científica no qual esse artigo aqui foi publicado exigia o resumo em inglês. No nosso caso, não precisa ter o resumo em inglês, beleza? Vocês vão colocar apenas o resumo em português. Então, aqui está o resumo. Vamos pensar aqui na importância do resumo. Então, eu li esse título, não sei, não faço a menor ideia do que se trata. Então, eu vou ler o resumo para saber se vale a pena ou não ler esse artigo, porque às vezes eu estou pesquisando um assunto e aqui dentro vai ter alguma coisa que é importante para eu saber. Então, nesse caso aqui, eu vou ler só o resumo, não preciso ler o trabalho completo. Então, o que trata esse artigo? Então, esse artigo apresenta os principais resultados e o detalhe da metodologia e equações de controle de um retificador monofásico pré-regulador de 150 kW para sistemas trélogos. A estrutura proporciona... Nananã. Então, aqui está explicando de forma bem resumida todo o conteúdo do trabalho. Se eu ler isso daqui e entender que é importante para a minha pesquisa, eu continuo lendo. No meu caso aqui, eu já vi que não é relevante. Então, por esse motivo, eu não quero saber desse artigo, vou procurar um outro. Depois, tranquilo aí, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta?
que alguém abriu o microfone aí, por isso que deu essa interferência. Depois vem a introdução, então, que vai contextualizar a importância do trabalho, quais foram os objetivos, a justificativa, onde que esse trabalho está sendo realizado, quando, por quê, e assim por diante. E aí, se a gente descer mais um pouquinho, ó, então tudo isso aqui é a introdução. Depois a gente vem para o corpo do texto, tá certo? Então aqui a gente vai encontrar todo o conteúdo do trabalho, né? Toda a pesquisa que esse pessoal aqui fez nesse trabalho aqui. Então, notem que o corpo do texto pode ser constituído de um título só, de dois, de três, de quatro. Sempre depende muito do que a gente está pesquisando e dos resultados dos assuntos que a gente vai inserir no nosso artigo. Espera aí que voltei lá no começo. Então, vamos passar ele aqui rapidamente. Mais conteúdo. Estão vendo que isso aqui é um conteúdo bem de engenharia, né? Então, eu só peguei um exemplo aqui para mostrar para vocês, tá? Depois eu já mostro um exemplo que é um pouco mais relacionado àquilo que a gente quer fazer. Tudo isso aqui é o conteúdo do texto. Bastante coisa, né? O que ele apresenta? Apresenta as conclusões. Então, dentro do artigo, dentro de todos esses dados que ele expôs aqui em cima, qual que foi a conclusão que ele chegou? Né? Aqui ele está apresentando isso, então. Então, depois ele tem os agradecimentos, né? Isso aqui eu não vou pedir para vocês colocarem no artigo, mas a gente pode discutir no final da disciplina se vocês querem ou não colocar. E aqui estão as referências bibliográficas, que são aqueles estudos que embasaram tudo isso que ele escreveu aqui para cima, aqueles autores que escreveram sobre tudo aquilo que ele escreveu aqui para cima. Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Opa, esse aqui já tem um pouquinho mais a ver com o nosso, na nossa área, né? Então ele fala lá, qual que é o título do artigo? Redicam automotiva, perspectivas gerais e vulnerabilidades. Opa, então como eu disse, né, já tem, aqui estão os autores, mas já tem um pouquinho mais a ver com aquilo que a gente, com a nossa expectativa. Então, qual que é o resumo, né? Vamos ler para ver se vale a pena a gente pesquisar, para a gente continuar lendo ou não. Então, a criação de um sistema de transmissão de dados para controle de arquitetura eletrônica automotiva, inicialmente motivada para simplificar o cabeamento sem comprometer a confiabilidade e a segurança do sistema. Diante disso, o objetivo desse trabalho é apresentar os principais aspectos de rede de Controller Area Network, CAN, veicular, tais como contexto histórico, protocolos de transmissão e detalhamento desse processo, assim como levantar, avaliar questões de segurança e vulnerabilidade da rede CAN. Ou seja, ele está apresentando aqui um pouquinho da história da rede CAN, quais são os protocolos de comunicação seguidos, detalhar esse processo e também apresentar questões relativas à segurança e à vulnerabilidade da rede CAN. Palavra difícil de falar, né? Ou seja, se eu estou fazendo a minha pesquisa, se eu quero entender um pouquinho mais sobre o que funciona a rede CAN, esse artigo aqui é um bom artigo. Né? Então, ele vem aqui com a introdução, né? Que é o próximo item. Só um pouquinho. Beleza, aqui ó, tem a introdução. Então, ele vai contextualizar o trabalho, como eu já expliquei para vocês.
Depois vai lá para as características e visão geral do protocolo da rede CAN. Aqui já é o corpo do texto, né, o conteúdo específico do texto. Vejam que é bastante coisa, né? Aqui ele vai falar também, que é uma coisa que ele apresentou lá no começo, sobre a segurança e a vulnerabilidade da rede CAN. E por último, aqui a gente tem as conclusões, né? O que ele concluiu, qual foi a conclusão que ele chegou no final desse artigo. E por último, como eu já expliquei, sempre tem que ter as referências bibliográficas. Bom, eu vou mandar esse artigo para vocês, esse e o outro artigo aqui, para vocês terem como modelo do que é um artigo científico. Pessoal, a gente não pode copiar o material, né? Porque isso vai cair num problema ético de pesquisa, que é o que a gente denomina de plágio, tá? Porém, pessoal, a gente pode usar o artigo como modelo, né? Usar como modelo não significa copiar, tá? Mas se eu não sei nem o que é um artigo, por onde que eu começo a fazer? Bom, tem a estrutura básica do artigo, que eu já expliquei para vocês aqui, mas eu posso usar modelos de artigos científicos também para poder comparar, para poder saber por onde começar. Por isso que eu estou mostrando esses aqui para vocês. Vamos ver mais um antes de eu mostrar as plataformas de pesquisa de artigo. Ó, mais um artigo que fala sobre rede CAN. Então, o que diz esse? Rede CAN veicular, levantamento bibliográfico e apresentação de conceitos iniciais. Então, é escrito pelo Andrei e pelo Gustavo. Então, qual que é o resumo desse texto, desse artigo? O objetivo desse trabalho é apresentar as principais características de uma rede CAN veicular, tais como protocolos de camada superior no modelo OSI, processo de transmissão de mensagens entre unidades de barramento CAN, formato de mensagem, tratamento de erro e também do processo de arbitragem. Uma breve apresentação sobre a rede CAN-FD. A evolução da rede CAN tradicional é feita levando-se em conta as principais mudanças em relação à sua antecessora. É realizada uma avaliação considerando-se as vantagens do uso da atual tecnologia empregada e os pontos fracos que essa topologia apresenta frente ao cenário do mercado atual, para, dessa forma, avaliar as possíveis alternativas. Ou seja, resumiu tudo aquilo que o texto trata, né? Se eu me interessar, se for realmente isso que eu quero saber, eu continuo lendo o texto. Então, no nosso caso, no que a gente está fazendo aqui, não vem ao caso, né? O conteúdo, mas para mostrar para vocês novamente a estrutura do artigo. A introdução. Depois a gente já vem para o desenvolvimento, para o corpo do texto, né? Aqui está todo o desenvolvimento do texto. Percebam que tem vários títulos e subtítulos, então não quer dizer que tem que ser uma coisa só. Aqui já está falando sobre a rede CAN e FD. E percebam, pessoal, que tudo que é aquilo que ele falou que ia ter no texto no começo, está tendo aqui realmente. Então, o resumo não pode ser diferente do conteúdo do texto, né? E, por último, as considerações finais. Então, o que ele conclui com esse artigo? E as referências que todo o texto tem que ter. Então, quando a gente fala que um artigo ele precisa ser sistematizado, vejam bem, a gente olhou 3 artigos diferentes com assuntos diferentes e os 3 artigos seguiam o mesmo padrão.
Então, isso chama-se sistematizar um artigo, tá, pessoal? É por isso que um artigo científico é diferente de um trabalho convencional, de um trabalho qualquer. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá claro para todos? Alguma dúvida? Bom, acredito que não. Então, nos slides que está aparecendo para vocês aí, e eu vou mandar daqui a pouquinho, eu coloquei dois sites que são dois repositórios de artigos científicos, tá, pessoal? Então, aqui vocês vão encontrar informações, vão encontrar artigos para que vocês possam pesquisar. Por dois motivos. Primeiro, para vocês saberem o que é um artigo científico, tá? Segundo, para vocês encontrarem informações relativas ao tema que vocês optaram por fazer. Então, o primeiro deles é o Cielo, ok? Deixa eu abrir aqui o Cielo. Então, esse aqui é uma das plataformas de pesquisa. Como eu disse, o nome dela é Cielo. Percebam aqui que a gente tem várias opções de busca, tá? A gente pode buscar em periódicos, que seriam as revistas científicas, e a gente pode pesquisar artigos que não necessariamente dentro dos periódicos. Eles são publicados nos periódicos, mas nesse caso aqui a gente faz a pesquisa específica pelos artigos. Então aqui, ó, o mais importante para nós aqui vai ser o índice de assuntos. Se eu clicar aqui no índice de assuntos, eu posso digitar aqui palavras-chave. Por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa sobre motor diesel. Então, vou escrever aqui motor diesel, vem mostrar índice, ele vai abrir aqui uma série de opções relativas àquele assunto que eu coloquei. Eu vou selecionar o motor diesel e vou clicar em pesquisa. Beleza. Então aqui abriu todos os artigos que tratam desse assunto, tá? Que tratam de motor diesel que está disponível aqui. Nesse caso aqui, a gente pode observar um artigo em inglês. E aqui a gente vai ter um artigo que está publicado em português, que é Comportamento de um motor de ignição por compressão trabalhando com óleo diesel e gás natural. Se eu quiser abrir esse texto aqui, ó, eu venho em texto em português. E aqui eu tenho acesso ao conteúdo do texto. Beleza? Se eu quiser abrir ele em PDF, eu tenho a opção aqui no ladinho, ó. Posso salvar. Então, é isso que eu falei para vocês. Se vocês quiserem, se vocês encontrarem aí informações de um artigo e forem usar no artigo que vocês vão produzir, sempre salvem ele em PDF para que vocês possam depois colocar as referências, tá, pessoal? Isso aqui é muito, muito, muito importante. Então, tá aqui o trabalho. Se a gente olhar, é composto pela mesma estrutura, tem o resumo, tem a introdução, tem o desenvolvimento, tem os resultados. E tem as conclusões e as referências. Beleza? Ó, vejam bem que esse aqui eu nem selecionei, eu peguei o primeiro que apareceu ali. Por quê? Porque todos, quando se fala em um artigo científico,
todos precisam ter a mesma estrutura padrão. Por mais que mude o tamanho, o jeito que se fale, todos têm a mesma estrutura padrão. Bom, essa aqui é uma plataforma, então eu mostrei para vocês aqui rapidamente, né? Mas, se vocês tiverem dúvidas depois, vocês podem me perguntar, eu ajudo vocês, ou vocês vão ter acesso também ao vídeo aqui da aula que eu vou colocar no YouTube daqui a pouquinho. Vocês podem entrar lá e seguir novamente o processo. Bom, um segundo site muito utilizado para pesquisar artigos científicos é o Google Acadêmico, tá? Inclusive, pessoal, o Google Acadêmico, ele tem mais opções do que o próprio Cielo, tá? Então, eu sugiro aqui para vocês que consultem aqui no Google Escolar. Tem muito mais possibilidades, reúne um número maior de, de artigos, tá bom? Beleza. Então, como que a gente pesquisa aqui, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui o tema que eu quero pesquisar. Vou colocar aqui, por exemplo, veículos automotores. Então, aqui, ó, todos os textos, tá? Todos os textos que tratam de veículos automotores, eles estão disponíveis aqui. Beleza? Todas as pesquisas científicas que tratam de veículos automotores, elas estão aqui. Só que aqui, pessoal, percebam que aqui a gente não vai encontrar só relacionado à área técnica, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, eu tenho esse aqui que é doenças do sono associadas a acidentes com veículos automotores. Como eu coloquei um tema que é muito amplo, ele acaba tornando a minha pesquisa muito ampla também. Então, vamos abrir um aqui para a gente dar uma olhada. Então, o nome do artigo que a gente abriu aqui, ó, poluição atmosférica proveniente da queima de combustíveis derivados do petróleo em veículos automotores. Então, o mesmo esquema, tá, pessoal? Tem o resumo, tem a introdução, tem o desenvolvimento. E tem, opa, passei demais. Tem as considerações finais e as referências. Bom, mas meu tema não era esse. Meu tema era é, emissão de poluentes. Posso colocar aqui emissão de poluentes e pesquisar também. Vamos colocar aqui automotivos, para ver se melhora. Opa, já apareceu uma coisa aqui, ó. Se eu estou querendo falar sobre o enxofre, né? O enxofre, um poluente em potencial na composição do óleo diesel brasileiro. Estudo do impacto do enxofre presente no diesel na emissão de poluentes. Estudo do uso de misturas de etanol hidratado e gasolinas automotivas em um motor ASTM. Enfim, tem uma série de artigos aqui. Ele encontrou 10.400 estudos falando de alguma forma sobre esse tema. Então tem bastante coisa, né? Se a gente abrir qualquer um deles, vai ter aquela mesma estrutura que eu comentei com vocês. Bom, então, pessoal, o Google Acadêmico aqui, ele é um lugar fenomenal para vocês pesquisarem artigos científicos, tá bom? Então, agora eu acho que vocês já têm condição de entender o que é um artigo, certo? E de pesquisar
modelos de artigos científicos para entender um pouquinho melhor como vai acontecer o de vocês. Isso. Fazer diferente aqui, ó. Vamos pesquisar mais um assunto, mas agora eu vou perguntar para alguém aí, que vocês estão muito quietinhos, não estão querendo participar. Vou perguntar lá para o Alisson. Alisson, qual que é o tema que você escolheu para fazer o artigo científico? Então, professor, a gente escolheu o câmbio CVT a princípio. Câmbio CVT, beleza. Maravilha, bom tema, bem legal, tem bastante coisa para pesquisar. Então vamos colocar aqui, ó, CVT no Google Acadêmico. Vamos ver o que aparece. Opa, CVT ficou muito amplo, né? Então vamos colocar transmissão CVT. Opa, já apareceu aqui, ó. Uma análise da eficiência de uma transmissão CVT. Isso é um conteúdo importante, né, para a pesquisa de vocês aí. Né, vamos ver se é eficiente ou não é eficiente um câmbio CVT. Então, uma pesquisa publicada lá na Unesp, vamos ver onde que a gente pode encontrar. Ah, deu erro aqui na página. Por algum motivo ela já não está mais disponível. Vamos abrir aqui um outro. Ó, estudo da aplicação de transmissão CVT em geradores eólicos. Ué, será que caiu minha internet? Não, porque senão teria caído a conexão aqui. Estranho. Vamos pegar outro. Tem problema. Ó, esse aqui é legal. Aplicação de transmissão CVT para mobilidades elétricas. Vamos torcer para abrir. Opa, esse aqui abriu. Então tá aqui. Vamos ver onde é que tem Ah, beleza, aqui ó. Em PDF aqui. Opa, esse aqui não é nem um artigo, tá? Esse aqui é um trabalho já mais completo. Vamos ver do que é esse trabalho aqui. É um trabalho de conclusão de curso, tá? Mas não tem problema, vocês podem usar ele também. Não vão usar como modelo para vocês, mas podem usar para retirar conteúdo, né? Para estudar, como estudo. Então, ó, mesma estrutura, tem resumo, tem introdução, só que nesse caso é um trabalho muito mais amplo, né? O trabalho de conclusão de curso é um trabalho um pouco mais amplo. Então, pessoal, queria mostrar para vocês aí o Google Acadêmico e o Cielo, que são então aí sites, né, onde vocês vão encontrar artigos científicos e que com certeza vai ajudar vocês a entenderem melhor o que é um artigo científico e pesquisar um pouquinho mais sobre o assunto que vocês escolheram também. Bom, para finalizar hoje, pessoal, nossa aula. Então, eu tinha pedido na aula passada para vocês para que vocês preenchessem a TAP, correto? Então, como eu expliquei lá no começo da aula, eu notei que surgiram diversas dúvidas, principalmente em relação ao que era um artigo científico. Então, por isso que eu expliquei o que é um artigo científico, e agora eu vou dar o tempo para vocês. Para quem me mandou, eu vou corrigir a TAP e vou retornar para vocês com as correções, com aquilo que vocês precisam melhorar. Para quem ainda não conseguiu me entregar ou não conseguiu fazer, eu vou dar um tempinho para vocês até 5h30 para que vocês terminem, para que vocês concluam o termo de abertura de projeto,
agora entendendo melhor o que é um artigo, né, e entendendo consequentemente melhor como desenvolver os objetivos, tanto geral quanto específico, assim como a justificativa que vocês precisam inserir na TAP de vocês. Então, pessoal, como eu disse, o restante da aula de hoje, até as 5h30, vocês terão para finalizar a TAP de vocês. E para quem já finalizou e já me enviou, eu vou estar corrigindo e retornando essa TAP para vocês poderem fazer as correções e me apresentarem ela novamente. Tranquilo? Antes de a gente encerrar aqui, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma pergunta, se ficou claro para todos. Gabriel, você tem alguma dúvida? Luiz, Vinícius, Julian, João Lucas e Alisson. Alguma dúvida, alguma pergunta? Professor, tá escutando? Estou escutando, Julian. Pode falar. Professor, eu tenho uma dúvida que é uma dúvida do nosso grupo. Então, tinha como eu conversar com o professor no privado para não misturar na aula? Pode, tranquilo, sem problema. Daí conversa pelo WhatsApp, alguma coisa? Pode ser pelo WhatsApp mesmo. Me manda lá que a gente vai conversando. Mais alguém tem alguma questão para falar, alguma pergunta? Ficou claro tudo isso que foi trabalhado durante a aula? Bom, pessoal, como eu disse, então, eu vou estar disponível para vocês até às 17h30 lá no WhatsApp. Qualquer coisa, só dá um grito. O Julian já disse que a gente vai conversar por lá. E os demais também sintam-se à vontade, caso não tenham entendido alguma coisa, ou caso tenha alguma dúvida que seja específica do trabalho de vocês, a gente conversa por lá para ficar mais tranquilo, tá bom? Então, uma boa tarde a todos, e a próxima aula nossa é apenas na semana que vem, mas hoje eu preciso que vocês me mandem o termo de abertura de projeto de vocês preenchido. Beleza, pessoal? Abraço a todos e até a próxima aula.